Seja bem-vindo ao meu Cafofo Teológico e Apologético. Vamos para a aula 3 da Escola Bíblica Dominical. Bom, qual é o meu objetivo com esta aula, com essa Escola Bíblica Online? Levar para você a vida de Jesus. Nossa matéria, Vida de Jesus, toda quinta-feira às 19 horas, você tem uma aula nova aqui no canal, ok? Bom, hoje eu vou falar sobre um período chamado período interbíblico, o tempo que Deus não falou por profetas. É claro que eu não vou me aprofundar no tema, eu vou falar o que é de mais importante para a nossa aula, para a nossa matéria. Então pega a sua Bíblia, é hora de aprender teologia apologética aqui no Influenciando Gerações. Vamos para a nossa aula Escola Bíblica Online. Lembrando você que se você quer estudar conosco, se inscreva no canal. É de graça, meu amigo, é na faixa. Se inscreve aqui embaixo, só clica em inscrever-se e depois clica no sininho. Aí você vai receber notificações dos nossos vídeos. A frase de Paulo, lá em Gálatas 4, versículo 4, cita o seguinte, que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus chegou no momento exato para divulgar o reino de Deus. Eu vou falar com você sobre as mudanças que nós tivemos 400 anos antes de Cristo, que é o período que a gente chama de período interbíblico ou intertestamentário. Esse período de 400 anos antes de Cristo, chamado período interbíblico, é o período que Deus não falou por profetas. Então vai de Malaquias a João Batista, 400 anos que Deus não falou por profetas, ok? Sempre quando a gente fala sobre data, aproximadamente, pessoal, tá bom? Aproximadamente. E isso fez uma grande diferença para o ministério de Jesus e para a igreja primitiva. As mudanças nesse tempo foram pensamentos políticos, religiosos, sociais, diversos assuntos importantes sobre a vida eram tratados em lugares diferentes. A busca da verdade aconteceu aí nesse período. Os gregos buscaram resposta para a vida sobre a verdade. Bom, eu vou trazer a contribuição de cada um. Vou falar da contribuição do povo grego, do povo romano e também do judeu, ok? Então vamos lá? Vamos começar com a contribuição dos gregos. Em primeiro lugar, a helenização. Um cara chamado Alexandre o Grande, que na realidade era pequeno, porque tinha 1,60 m, 1,50 m e pouco, mas os seus feitos eram grandes, por isso ele ficou conhecido como Alexandre o Grande. Ele derrota a Pérsia e conquista 72 cidades. Esse cara tem o objetivo de levar a cultura grega e a língua grega para essas cidades. Todas as cidades que ele conquistava, o seu objetivo era levar a cultura e a língua grega. Na força, no poder, metendo o pé na porta da cidade, falando assim, agora vocês vão aprender a língua grega? De jeito nenhum. O cara era inteligente pra caramba. O que é que ele fazia? Ele fazia o seguinte, ele incentivava os seus soldados a casarem com as mulheres da cidade. Caramba, mas que isso tem a ver? Tudo. Tudo. Porque se esse cara casa com uma mulher na cidade, ele forma uma família. Formando uma família, o próprio Alexandre o Grande chegava a incentivar ter filhos. Se aquele cara que casa com uma mulher na cidade, que não conhece a língua grega, que não conhece a cultura grega, tem um filho com um grego, o que acontece? Essa criança vai crescer e vai aprender a língua e a cultura grega. É assim que ele pensava. Ok? Vamos levar a helenização e a cultura grega através das crianças, através dos filhos, tá? Então, aquela criança cresceria e levaria a cultura grega e a língua grega para depois os seus filhos e por aí vai. Ele nunca proibiu a religião também. Nunca proibiu a religião. Ele dava liberdade, porque a própria religião grega era politeísta. Então, se ele proíbe o Deus
daquela mulher ser adorado, ou proíbe o Deus daquela cidade ser adorada, ele não seria politeísta. Então ele não proíbe a religião, ele incentiva os seus soldados a casarem com as mulheres, formarem uma família e também educarem os seus filhos na cultura e na língua grega. A língua grega chegou a ser uma língua importante para o comércio. Então todo comerciante, toda a cidade marítima, toda pessoa precisava falar a língua grega para se comunicar. Então isso facilitou a evangelização. Então na época de Jesus se falavam 4 línguas: hebraico, aramaico, grego e latim, ok? Então a helenização deu possibilidade de comunicação. Outra coisa mais importante, a helenização trouxe a Septuaginta ou Outra contribuição dos gregos, levar assuntos importantes para as praças, que eram conhecidas como ágoras. Ali existiam as assembleias. As assembleias aconteciam nas praças e os gregos podiam decidir sobre temas ligados à justiça, obras públicas, leis, cultura. Sócrates usou muito as praças para debates, para falar sobre a vida, ou seja, os assuntos importantes eram levados às praças. Jesus, ele pega esta ideia de levar esses assuntos importantes para as ruas. E aí você vê Jesus aproveitando essa situação, porque o povo sabia que não era o lugar que trazia importância para o assunto. O próprio assunto trazia importância para a sua vida. Então, os ensinos foram levados a todos os lugares. O pensamento do homem naquela época era: o assunto é importante e não o lugar. Os cidadãos da Grécia votavam, decidiam através do voto direto nas praças. A democracia veio nas praças e o reino de Deus veio também nas ruas, nas praças, aonde Jesus estava. Isso facilitou o povo a entender o que Jesus tinha para dizer, o que Jesus tinha para ensinar. Então a rua se tornou o gabinete pastoral de Jesus. A cultura grega ajudou o povo a valorizar os ensinos de Jesus. Vamos para os romanos. Qual foi a contribuição dos romanos nesse período para a chegada de Jesus? Vamos falar sobre a contribuição romana, que é mais administrativa, tá bom? Roma contribuiu na possibilidade de locomoção e também na Pax Romana. Na época de Jesus, no tempo do ministério de Jesus, não houve guerras, houve uma paz. Eu vou explicar melhor. Quando Roma toma o poder, ela começa a abrir caminhos, ela traz pavimentação para o seu exército chegar de uma forma mais rápida nas cidades que ela tinha tomado o poder. Ela precisa cuidar dessas cidades, senão vem outro e toma essas cidades. Ou seja, ela começa a abrir caminhos, ela facilita a chegada nas cidades, até porque o seu exército e os imperadores também teriam que ir para Roma e voltar para suas cidades. Os caminhos deveriam ter condições de locomoção para o exército e para os imperadores. Outra coisa, as cidades começaram a ter mais segurança, porque se o exército ou se o imperador vai para tal lugar, ele precisa ter segurança, ok? Então as cidades começaram a ter guardas em alguns lugares. Isso dá segurança? Claro que dá, porque antigamente tinha ladrão para tudo quanto que é lado, hoje em dia também não é tão difícil a gente encontrar ladrão em tudo quanto que é lado. Mas isso facilitou as viagens missionárias, por exemplo. Outra coisa, a viagem é muito longa, o que você vai fazer? Dormir no meio da estrada? Não. Começaram a vir o quê? As hospedarias. As hospedarias foram aparecendo, isso facilitou as viagens longas. Quer ver outra coisa? O correio. Ficou mais rápido de você mandar uma carta para uma outra cidade. Paulo, por exemplo, usou muito o correio, mandou carta para esse pessoal, carta para as igrejas. Então ficou mais fácil de enviar cartas para as igrejas. Agora, outra contribuição que eu disse é a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Não houve guerras de 28 depois de Cristo a 180. Então, o período que Jesus teve o seu ministério, o período que Jesus nasceu, o período que Jesus cresceu e também até a sua morte, não houve guerras. Então guarde, Pax Romana de 28 a 180 depois de Cristo.
Vamos falar da contribuição dos judeus agora. Bom, nem preciso dizer que são os livros do Antigo Testamento. São os escritos, as escrituras. Os livros do Antigo Testamento foram preservados a ponto de serem traduzidos para o grego, que é a Septuaginta. Outra contribuição foi o pensamento monoteísta, o ensino de adorar apenas um Deus. Se você olhar, se os gregos tiveram uma contribuição da sua cultura, eles trouxeram o quê? O politeísmo. Os romanos também tinham seus panteões. Então, Jesus chega numa época que a religião também estava desacreditada por muita gente. E chega Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou a resposta de tudo aquilo que vocês estão esperando. Então vamos resumir aqui. Contribuição dos gregos: helenização, a língua grega sendo falada em todo lugar, isso facilitou a comunicação. O próprio Novo Testamento foi escrito em grego também, então isso é muito importante. Outra contribuição foi levar assuntos importantes para as praças. Jesus aproveita bem essa questão, ensinando o reino em todos os lugares. Contribuição dos romanos, Pax Romana. Isso trouxe a possibilidade de Jesus não se preocupar com guerras durante o seu ministério. Outra coisa, facilidade na locomoção, as estradas pavimentadas, aberturas de estradas, facilitou a evangelização, as viagens missionárias, a igreja primitiva entrar em contato com outras igrejas e a comunicação por cartas. Contribuição judaica, monoteísmo, a crença em um só Deus, a espera do Messias. Nós tivemos também a preservação das escrituras do Antigo Testamento. Isso deu a possibilidade da tradução do grego, que é a Septuaginta, e isso deu a possibilidade dos gentios também lerem a palavra de Deus. Eu lembro que eu trouxe apenas algumas informações deste período e essas informações serão importantes para o nosso estudo da vida de Jesus. Gostou da aula? Então se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para receber notificações. E outra coisa, meu querido, deixa o seu joinha, porque isso vai alavancar o nosso vídeo. Compartilha esse vídeo. Olha, se você conhecer alguém que quer aprender a palavra de Deus numa linguagem fácil, traz para cá, meu queridão. Quinta-feira, 19 horas, sempre aqui no canal, uma aula nova para você. Deus abençoe, fique na paz. Vou deixar um outro vídeo aqui, ó. Vou deixar um outro videozinho aqui para você continuar aprendendo teologia apologética com a gente. Fique na paz, até a próxima quinta.